Pessoal, hoje vou começar o vídeo de uma forma um pouco diferente, uma vez que a gente está recebendo diariamente aqui no canal comentários muito divididos. Parte de vocês está bem otimista, vendo um futuro promissor nos nossos acordos com a China. Já a outra parte mostra muita preocupação com a China estar comprando, tem dito aí, todo o Brasil, tirando a nossa autonomia. E afinal, o que está acontecendo? Para quem está chegando agora, eu sou o Vitor Moura, CEO da Lantal, consultoria especializada em auxiliar os empresários brasileiros a tomar as melhores decisões ao negociar com a China. Por isso eu acredito que posso ajudar vocês a entenderem melhor esse cenário, com base não somente na minha experiência em lidar com fornecedores chineses e em morar na China há quase 10 anos, mas também a partir do que está acontecendo hoje nos outros países latino-americanos que também mantêm acordos aí com a potência asiática. Então se certifique de ficar comigo até o final do vídeo para entender tudo o que está acontecendo e tirar aí, claro, as suas próprias conclusões. A crescente influência e impacto da China nos países do sul global já é uma realidade, e ao estilo chinês, essas relações são normalmente pautadas por pragmatismo, derivado do mantra cunhado aí pelo ex-líder chinês e pai das políticas de reforma e abertura da década de 80, Deng Xiaoping, abre aspas, a política de cruzar o rio tocando as pedras. É uma postura pragmática que implica em um constante ajuste de políticas e estratégias conforme obstáculos aparecem na implementação de cada iniciativa, de cada projeto. A China, sendo um país cujo desenvolvimento econômico foi e segue sendo altamente baseado no comércio bilateral, é natural que os acordos entre Pequim e outros países coloquem importações e exportações em evidências. Vou abrir mais uma aspas. Economistas discordam em uma série de coisas, mas a superioridade do livre comércio sobre o protecionismo não é uma controvérsia. Fecha aspas. Essa citação é do renomado economista Danny Roderick, que exemplifica a essência dos acordos de livre comércio, ou FTA, da sigla em inglês Free Trade Agreement. Aumentar os fluxos comerciais entre duas ou mais nações é o objetivo de cada FTA. Para quem não sabe, quando um FTA é assinado, uma área de livre comércio é criada, e para aumentar os níveis das transações bilaterais, os acordos contemplam a eliminação ou pelo menos redução das barreiras alfandegárias, como alíquotas e impostos de importação. Essas medidas são normalmente usadas para proteger as indústrias domésticas, tornando as mercadorias produzidas em território nacional artificialmente mais competitivas do que elas seriam numa situação de livre mercado. Entretanto, a definição clássica de um FTA não é abrangente o bastante para refletir a complexidade dos acordos modernos que ultrapassam a discussão de eliminação de barreiras comerciais. Os FTAs do século XXI cobrem padrões regulatórios, regras de vigilância sanitária, investimentos, finanças, propriedade intelectual, legislação trabalhista, proteção ambiental e outros aspectos. São acordos que vão além das fronteiras nacionais e buscam promover uma integração entre nações mais complexas do que simples conexões comerciais. Em termos de comércio, os FTAs modernos dão mais atenção à remoção das chamadas barreiras não tarifárias. A padronização de padrões regulatórios é central para os acordos modernos, porque eliminando essas diferenças de exigência entre as nações, é possível reduzir os custos associados com transações internacionais e nacionalizar aí os produtos de ambas as partes. A decisão de se assinar um FTA também é influenciada por uma série de fatores não econômicos, como dinâmicas políticas domésticas e diplomáticas, e também, consequentemente, esses fatores devem ser levados em consideração ao se analisar um FTA. Um FTA pode causar um aumento nas importações de um produto ou diversos produtos, impactando as dinâmicas aí de uma determinada indústria no âmbito doméstico, o que causaria perdas para os players das indústrias nacionais. Esse risco pode levar a lobistas dessa indústria a lutarem contra a assinatura do FTA, o que, junto com outros fatores como alinhamento ideológico, eleições, etc., também exerce influência significativa na decisão final de se assinar ou não assinar este acordo. Independente da complexidade dos fatores por trás da decisão de adesão ao FTA, acordos de livre comércio ainda devem ter seu sucesso ou fracasso mensurado em termos do volume de comércio bilateral que eles geram. Os 3 FTAs vigentes entre China e países da América Latina, lembrando que a China não tem um FTA com o Brasil atualmente, são Peru, Costa Rica e Chile, que têm estruturas e objetivos declarados semelhantes. Os acordos estabelecem que não serão aplicados aumentos ou novas tarifas pós-assinatura do FTA nos produtos de ambas as partes e definem uma linha do tempo para a completa nacionalização, ou seja, a isenção tarifária completa dos produtos dos dois países entrando nos dois países.
prática dos 3 acordos existem claros esforços em reconhecer os padrões de qualidade da outra parte e harmonizar o sistema de inspeções bilateral, além de constantes menções e compromissos de respeito aos acordos vigentes no âmbito da OMC, Organização Mundial do Comércio. Na direção oposta, também vemos cláusulas que geram dúvidas sobre os reais níveis de confiança na instituição OMC. Em todos esses 3 FTAs que a gente citou, a OMC não é o fórum escolhido para a resolução de disputas que possam aparecer entre as partes. China, Chile, Costa Rica e Peru também concordam em coordenar esforços dentro da OMC para fazer oposição à existência e uso de subsídios de exportação. Por que isso é importante? Porque esses 2 aspectos trazem uma dimensão política para os FTA e mostram como os acordos modernos podem ir muito além da discussão da simples facilitação do comércio bilateral. Em se tratando do volume de comércio gerado pelos FTAs, fizemos uma breve análise com base nos números disponíveis no banco de dados do Banco Mundial, que é o Comtrade. Mas antes de entrarmos a fundo nos dados, um aviso especial para você que está sempre atualizado com as principais novidades e negócios sobre a China. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, ou nos favorite se estiver nos ouvindo pelos podcasts. Agora sim, as 3 séries de dados contêm 7 entradas, cada entrada representando o volume de transações em um ano. 3 anos antes da implementação do acordo, o ano da implementação do acordo e 3 anos depois. Primeiramente, é importante notar que níveis de importação e exportação não necessariamente seguem as mesmas tendências, como fica evidente nos casos de Peru e Costa Rica. Em segundo lugar, embora o volume total de comércio tenha aumentado após a implementação dos FTAs, as linhas cinzas demonstram que essa tendência de alta já existia no período pré-assinatura do acordo. Já esse gráfico mostra as variações da taxa de crescimento do comércio bilateral dos anos analisados com relação ao ano anterior. O ano 0, que seria Y0, representa o ano em que os acordos foram implementados, portanto Y1, 2 e 3 deveriam apresentar tendências de alta para o caso do volume de comércio bilateral sofrer um pico com os benefícios dos FTAs. Como podemos ver, a realidade é bem diferente e não é possível delimitar um padrão entre o crescimento do comércio bilateral para os 3 países analisados. Embora haja um crescimento após Y0 nos 3 casos, não há uma correlação entre taxas aceleradas de crescimento e a implementação do acordo em si. Aqui propomos algumas lições e conclusões após a análise dos dados mencionados acima. Primeiro, os FTAs vigentes entre China e países da Latam, incluindo os futuros acordos entre China, Equador e Nicarágua, que devem seguir a mesma tendência, mas cujo texto final ainda não é público, embora eles já estejam assinados, seguem de forma geral a tendência macro observada em FTAs modernos, indo além da simples remoção de barreiras tarifárias e alíquotas de exportação, para incluir, como a gente já mencionou, investimentos, finanças, aspectos culturais e intercâmbio de pessoas, etc. Em segundo lugar, podemos concluir que os FTAs implementados entre China, Chile, Peru e Costa Rica falharam em trazer um aumento no comércio bilateral nos anos subsequentes à sua implementação. 2 perguntas. O modelo vigente dos FTAs é o mais adequado para as realidades de China e países da Latam? Ou será que houve outros fatores para além do aspecto comercial que estiveram por trás das decisões de adesão e implementação desses FTA? Podemos testar a primeira hipótese expandindo o horizonte dos dados analisados para incluir FTAs entre China e países fora da Latam. Assim a gente teria uma noção de uma tendência mais ampla. Mas antecipando a pergunta se o comércio bilateral foi a única motivação por trás dos acordos, provavelmente não, como a gente já mencionou. Os FTAs modernos são influenciados por uma variedade de fatores que não estão diretamente ligados ao comércio bilateral ou à economia, conforme a gente disse no início do vídeo. Dada a presença da coordenação de esforços dos países envolvidos em votações dentro da OMC, por exemplo, a gente pode entender que os atuais FTAs entre China e países da Latam também têm conotações políticas e podem estar servindo como vias para aumento da influência chinesa na região, que historicamente sempre foi, entre aspas, aí, quintal dos Estados Unidos. Se Pequim está usando esses FTAs como uma porta de entrada para fortalecer sua presença na região, novas pesquisas são necessárias para determinar as motivações aí por trás de tal estratégia. Mas é possível afirmar que os acordos de livre comércio atuais servem propósitos que vão muito além da sua motivação original. Não que isso seja nem bom nem ruim, são apenas características de uma tendência que está ocorrendo, de novo, não só com a China, não só com a América Latina, mas acordos bilaterais ao mundo afora. Para entender mais sobre os acordos bilaterais entre Brasil e China, em 2024, clique no vídeo que recomendamos aqui para você à minha direita. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo nos contando o que achou do conteúdo e, como sempre, obrigado e até a próxima.